Mandei o convite para ele. Aê! Era você Ah, então. era eu, então eu entrei errado. Era Não, mas tu. eu fiz exatamente o que eu fiz agora. Deve ter dado algum problema aí, Dá para um ter grilo, esse né? cuidado de usar a internet, é isso que acontece, né, Marcelo? E aí, como é que estamos? Então, meu, bom falar contigo, velho. Ó, o Bom cocada. falar contigo. Cadê? Oi, Paulo, tudo bom? Tudo, e você, como tá? Eu tô ótimo, e vocês? Estamos aqui. Com essa novidade, né? Essa Pois é, né, cara? Segunda novidade. edição. Legal, né? A gente, Pô, bacana. quando a gente fez a primeira lá, foi bacana, foi divertido, mas a gente não sabia que poderia vir uma segunda edição, assim, né? Pois é, era uma. Foi, não, foi uma aposta de que a galera ia curtir e tal, mas eu imaginei que eventualmente ia ter segunda edição, não achei que ia ser tão rápido, vou te dizer. Pelo É, momento que a gente tá e tudo mais, achei que a galera ia demorar um pouco mais para consumir com a primeira, mas que massa. Foi. eu achei curioso porque é, é, eu nunca imaginava, por exemplo, que uma música que tem uma letra que tem como ideia o alfabeto, né, cara? Chegar num ilustrador e tu ter uma outra visão em cima daquilo. Cara, esse negócio, esse disco, ele é muito maluco, né? Ele é Ele muito... tem vários desdobramentos, né? Porque é muito bacana, porque quando chegou em mim, já era outra coisa, né? Já estava na sua segunda existência, assim, né? Quando chegou em ti o sonho, né? Chegou em Sim, ti o sonho, É, porque a letra real era outra coisa. sim, A letra era o A é uma ponte sem rio, o B é o P com barriga, o C é uma boca sem dente, o D é um arco sem flecha, o E é uma escada pequena, o F uma escada pequena e quebrada. Era uma coisa assim. E aí eu fui, o Rodrigo disse, beleza, que é o nosso editor, né, Marcelo? sim. Ele disse para mim assim, não, vai lá, cara, pra gente assinar o contrato do livro. Pô, foi a Paula e a filha dela, a Luísa. Nós três, tipo, pô, legal, meu primeiro livro. Aí cheguei lá na editora, assim, tipo, eu senti que tava um clima, sabe, velho? Um clima Rodrigo queria estranho. te dizer um negócio. Digo, velho, sabe onde sempre tu vai ser demitido? foi mais ou menos assim. Tá vendo aqui o contrato? Aí ele disse assim pra mim, não, aí não vai assinar. Eu digo, como Mas o assim? quê? Não vai assinar por quê? Porque eu quero uma música. Nossa. Eu digo, velho, uma música, velho. Como é que eu vou fazer uma música agora desse alfabeto? Olha só, o A é uma ponte sem rio, o B é o P com barriga. Como é que eu ia fazer uma música disso? Ia ficar uma música estranha, quebrada. Sei lá. Aí, Mas ele disse que ele não queria aquela como lá eu ia também. fazer? Eu não queria. É, Não exato. era dessa É. música, não é Não quero mais dessa nada. letra. Tipo, eu não quero mais nada. Agora eu não quero mais nada. Agora eu faço tudo novo. É. E aí eu fui pra lá odiando ele, velho. Fui pra casa de, pô, que coisa, velho. Que coisa, deu na trave meu livro, né, cara? Aí, dormi, velho. Dormi assim, com aquilo na cabeça. Aí acordei sei lá, acho que era umas 2 da manhã, assim, e comecei a escrever a letra, assim, acontece que eu tive uma ideia diferente, bonita, assim, a minha ideia quase feliz, coisa esquisita, pensar assim desse jeito Foi. mais diferente. Assim, velho. Veio num Gravou, fluxo só, assim. levantou e falou, vou pegar um papel. Foi bem Eu isso. me Bem lembro. assim. Eu falei, Bem assim. uau. Chico Que eu... Xavier, Chico Xavier. Rodrigo Prats. E eu não faço isso, entendeu? Eu não tenho esse costume. Eu fiz assim uma música Casa Cheia de Água, que vai estar num outro disco, e, e o alfabeto, cara. Porque normalmente eu tenho a ideia e fico horas em cima, né? Mas eu quero saber o seguinte, meu, eu quero saber a tua história com esse livro, entendeu? Porque a minha depois eu conto. Eu quero saber, eu tô interessado na tua, velho. Quero que o Eu, pessoal saiba da tua eu tenho história. uma pergunta.
das suas Fala, Paulo. ilustrações. Hum. Quando eu fiz uma releitura aqui com as crianças, uma escola aqui que fala português, que as crianças falam português, a releitura era justamente, além de conhecer palavras novas em português que eles não conheciam e tal, eles seriam os ilustradores do livro. Então, cada um fez a Massa. ilustração do seu livro. Não, isso aconteceu real. Tem os E como é que eu livros. não vi isso ainda? Pelo amor de Deus, manda isso pra mim. Tenho fotos, foi incrível. Foi um trabalho assim de 2 meses, porque eu fazia todo dia. São 24 páginas, né? Então, foi um processo. Eu falava do Rodrigo, mostrava o Rodrigo. Rodrigo, Chico Era o Buarque, Caetano Mick Veloso é Jagger, pouco. Mick pra ele. Jagger. Não, o Vou Rodrigo pegar era ali. o cara mais famoso do mundo para as crianças, né? Fiz todo esse envolvimento. E aí, na hora de fazer as ilustrações, cada página, eu trabalhava a página, né? Então, acontece que eu tive uma ideia diferente. Falava, olha só, o que é uma ideia diferente, não sei o quê. As crianças, imagina, enlouqueceram, ainda mais aqui, porque aqui tudo é uma outra visão da língua portuguesa, né? Não é como ensinar aí, é muito diferente. Sim. Eu digo até que é mais difícil ensinar português, porque não tem muito contato das palavras, não tem vocabulário. E eles enlouqueciam com os desenhos completamente... Como assim, né? O mágico que não sai, né? O mágico sai da cartola, não é o coelho, enfim, imagina, aquilo é quase psicotélico para as crianças. E aí eu queria entender como é que foi isso para você, porque para as crianças foi divertido, justamente por ser muito diferente do que é tradicional. A minha história com o livro passa um pouco por essa história do livro ter tido 2 versões, né? Em 2015, entre 2015 e 2016, eu trabalhei no estúdio que tinha sido contratado para fazer a primeira versão do livro, quando a música ainda era outra. E eu lembro que nesse estúdio eu conheci uma galera bem legal lá, mas a maioria dos trabalhos tinha uma pegada um pouco literal demais, assim. Até por isso eu não me adaptei de trabalhar lá, porque eu sempre queria dar uma viajada no processo, assim, e era tudo meio publicitário, assim, não, tem que passar a mensagem claramente e tal. E eu, mas não tem um espacinho pra gente abstrair um pouco e tal? Não, tem que ser a mensagem e tal. E aí o Rodrigo me confessou lá, quando eu fiz a primeira reunião com ele, que era essa dificuldade, assim, o pessoal não estava conseguindo achar uma forma poética de ilustrar a primeira versão da música, né? E era tudo muito literal, assim. E aí ele disse que ele também estava achando a música muito literal, em representar, né, o alfabeto, linkando a letra com a forma de alguma coisa e tal. E aí ele meio que me desafiou, assim, eu vou... E aí, assim, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Foi o meu primeiro livro ilustrado, foi o primeiro trabalho que eu fiz como ilustrador. E eu tinha trabalhado já com cinema, já tinha trabalhado em agência publicitária, em estúdio de animação, eu já tinha uma cancha de elaborar, de criar ideias. Na época eu também estava recém saindo de uma carreira de comediante stand-up, escrevia meu próprio texto e tal. Então eu tinha muita vontade. Eu parei de contar piada lá por 2016, e aí eu acho que eu consegui começar a trabalhar no livro em janeiro de 2017, se não me engano, foi isso? Foi 16 que a gente gravou. Foi em maio que foi lançado tudo. É isso aí. Pois é. E aí eu lembro que eu tava... Não, eu acho que em 2017 o livro foi lançado, mas eu trabalhei nele durante 2016. Ah, tá. Né? Porque a gente gravou em 2016. Pois é. E parece que faz uma vida inteira agora, né? Assim, de distância, assim, né? Mas eu sei que... Aí o Rodrigo me fez essa provocação, né? Assim, de tipo, a gente precisa de uma coisa que seja fora da caixa. Daí eu falei, olha, tu me dá uma semana para eu pegar o texto, levar para casa e dar uma brincada e ver o que eu posso te mostrar e tal. Dele, tá, beleza, uma semana, daqui uma semana a gente se vê. E eu morava, na época, a poucos metros, assim, da editora. Eu lembro que a editora era na esquina de onde eu morava, assim.
Na praia. E eu voltei caminhando para casa, parecia que eu tinha feito treino de pernas na academia, assim, pela primeira vez, depois de muito tempo sem ir na academia, assim, que eu tava com a perna bamba, assim, e eu com um contrato na mão já, porque, na verdade, ia fechar o contrato depois que eu mostrasse pro Rodrigo que eu ia conseguir fazer o livro, né? E eu fiquei pensando no que eu me meti, eu nunca fiz um livro na minha vida. Mas o meu sonho de criança, desde dos 4, 5 anos de idade, era ser ilustrador, e ilustrador de livros infantis. Então, é aquela coisa de agora ou nunca. Isso vai mudar a minha vida, entendeu? E eu precisava fazer acontecer. Aí o que aconteceu? Eu entrei em desespero, eu tive uma crise de ansiedade, Nossa. eu viajei para casa da minha irmã, no interior aqui do Rio Grande do Sul, em Montenegro, uma cidade que fica a 70 quilômetros daqui de Porto Alegre. E eu passei uns dias na casa da minha irmã, assim, eu fui pra lá e, tipo, eu liguei pra ela, perguntei, posso ir pra aí, passar uns dias aí contigo e tal? Porque a minha irmã é quem sempre... Minha irmã é minha amiga mais antiga, a pessoa que tá há mais tempo na minha vida, além dos meus pais, assim, né? Então é a pessoa que me conhece, e aí eu fui pra lá pra dizer pra ela, olha, eu não sei o que eu vou fazer e tal, e ela, tu vai sentar e vai desenhar. E aí eu passei um final de semana com ela me pilhando, assim, de tipo, vamos, né, rabisca um pouquinho aí e tal, e conversando sobre o texto e tal, não sei o quê. Então a minha irmã foi meio que coautora junto comigo. Mas essa coisa de ir pelo caminho, por esse caminho assim de tipo. Eu lembro que o primeiro verso foi a primeira ideia que eu tive. Que eu pensei, não, eu preciso definir o tom daqui, né? Eu preciso abrir com a cara que o livro vai ter. Então acontece que eu tive uma ideia diferente. Como é que eu vou representar uma ideia, pelo amor de Deus? Como é que eu desenho uma ideia, sabe? Vou até pegar o livro, pera. E aí eu pensei... Ele é tão... a tua ilustração, cara, ela foi tão boa, tão assim... Ela reinterpretou tanto o disco que por causa da tua ilustração eu acabei fazendo uma outra música, tu lembra? Cara, e eu não acho essa coisa, cara. Eu não acho. Tu tinha que ter gravado pra me mandar. Mas eu devo ter te mandado em algum telefone teu, mas eu não sei, imagina 6 anos, velho. Deve ter se perdido nos WhatsApps da vida. Desculpa, Marcel. Para quem não conhece, esse aqui é o livro, quem tá aí. Não sei quem perguntou, acho que a Mauri perguntou onde vocês moram. A gente mora em Fort Lauderdale, aqui em Miami. 20 minutos de Miami, aqui na região. A Maureen é minha irmã de profissão aí. A Maureen é ilustradora também, é uma das minhas grandes inspirações. Então, legal, mano. Olha, ela tem uns livros bem bacanas. É muito incrível, porque acontece que eu tive uma ideia diferente, é muito diferente, né? As crianças enlouquecem com isso, Marcel. Você foi brilhante, assim. É uma ideia muito... Eu tive um garoto que chama Antônio, nesse momento, que agora, né, fiquei relembrando aqui os momentos com as crianças, e ele falava, mas acontece uma coisa, tipo, né, de repente, né, para eles era dizer isso. E ele falava assim, mas é diferente demais, né, porque esse passarinho não podia estar com essa mala. Ele falava para mim, ele não poderia estar com essa mala. Eu falei, é por isso que é diferente. Ele falou, realmente é muito diferente. E aí, em cima do seu desenho, eles achavam assim, nossa, tem que ser um desenho de uma ideia muito diferente, né? Entendeu? Porque eu pensei, se eu resolver esse primeiro verso, era um enigma, como é que eu vou representar uma ideia diferente, né? Claro. Se eu resolver esse primeiro, o resto se resolve também. Não foi bem assim, porque cada verso era completamente pirado, assim, completamente louco. Mas eu pensei, tem que ser algo que dialogue com a música, assim, tem que ser algo que dialogue com a energia da música. E a música, ela é uma porrada, assim, ela já começa, né, tipo, te levando para um outro lugar, assim. Eu pensei, pô, da época o Rodrigo era um cara para mim, né? Não era o Rodrigo Prates, era um cara, esse cara que eu tô ouvindo, porque eu tava conhecendo o trabalho dele ali. Eu disse, pô, a voz desse cara, ela me transporta para um universo que não é esse aqui, entendeu? Tipo, quando ele tá falando desse tipo de coisa aqui, eu tenho que tentar respeitar as imagens que estão vindo na minha cabeça. Aí eu pensei, pô, não tem nada mais diferente como ideia do que um passarinho agindo como uma pessoa e uma pessoa agindo como um passarinho, sabe? Tipo... Não, e ainda assim... todos os desenhos não, são muito diferentes.
tem uma sutileza nessa essa frase com esse desenho, cara, é sensacional. Porque a frase, quem não conseguiu ver aí, a frase é o seguinte: eu escrevi no B, bonita assim, a minha ideia é quase feliz. Né? Porque a letra é: acontece que eu tive uma ideia diferente, eu acordei com isso, depois do cara me pedir um troço lá, novo. Eu acordei com isso, acontece que eu tive uma ideia diferente, bonita assim, a minha ideia é quase feliz. E aí o Marcel ilustrou, cara, olha isso. Cantando na chuva, o robozinho. Ele Não, lembra o que você pensou quando... Claro, né? A gente olha e já vê que eu cantando na chuva, só se a pessoa nunca... Talvez uma criança não vá saber, você tem que explicar, né? No e meu aí, caso, eu tive que explicar, porque é outra época e tal. Ah, Mas e sim, para é você, o diferente. que foi fazer? Por quê? Por que você teve essa ideia? Se é que É você porque pode explicar, né, isso? É porque daí, nesse segundo verso, eu fiquei pensando assim, tá, o narrador tá falando de outra ideia que ele teve, né? De outra coisa que ele criou, que ele acha bonito, né? E que tá quase feliz. Eu pensei, pô, eu vou fazer uma coisa que ele podia ter criado, né? Como se esse narrador... Essa é a Rupala, que é dar oi pra vocês. Essa é a Rupala. Essa coisa que ele criou, ela está se colocando numa situação muito arriscada, entendeu? Ela está quase feliz, porque ela está fazendo algo que deixa ela feliz, mas ao mesmo tempo ela vai estragar, entendeu? Um robozinho na chuva, né? Tipo, eu tentei isolar os versos e ao mesmo tempo eu tentei fazer com que eles se conectassem narrativamente, assim. Eu sempre imaginei esse livro e o Mesmo Que Mude, que são os dois livros da coleção Música Livro, né? Depois teve um terceiro que foi com outro ilustrador. Foi com acústico. Acústicos Valvulados, né? Muito legal também, cara. Muito legal. Pois eu acho esse projeto muito bacana, mas na minha cabeça eu estava fazendo uma versão de um clipe, né? Onde eu precisava reduzir assim para um momento cada uma das cenas que eu traria para o clipe. Então, no Alfabeto Diferente, eu tive mais liberdade, né, de viajar, assim, de criar um universo mesmo, de coisas malucas acontecendo, assim, de ser uma mala de mágico, assim, né? Porque os versos não te contam uma história específica, tu não tem um personagem passando pelas coisas, é o Rodrigo tirando coisas da cartola, assim, né? Tipo, te jogando imagens, assim. No Mesmo Que Mude, não, já é uma história mesmo. Daí eu criei dois personagens, esses personagens tinham uma relação, eu criei uma narrativa onde o tempo passava entre eles e tal. É um trabalho bem diferente, assim, do alfabeto, mas eu gosto muito do fato de que o alfabeto eu tive que... Para cada verso que o Rodrigo... São 27 versos, né? Que se repetem no final, assim, tipo, para cada verso eu tive que criar uma história inteira e contar ela em uma cena, assim, né? Tipo, eu acho até que tem algumas cenas que elas conseguem ter relação uma com a outra, se não me engano tem a do sapinho, né? O sapo que... E sabe Mas o lá que pro que é final. legal, cara? Eu vou te dizer, uma das coisas que eu mais gosto desse livro é a cor. Pois é. Eu vou Cara, te dizer esse que... laranja, tu deu uma acertada nisso, Marcel. Isso aqui, quer ver, ó? Deixa eu só mostrar um negócio pra ele aqui, mano. Olha só. O livro tem dinâmica, sabe? Ele é quase como uma música, assim. Ele tem uma dinâmica. Porque tu vai indo assim, meu... vocês não vão conseguir ver aí quem tá assistindo a live. Mas assim, ele tem um ritmo, sabe? E aí ele olha isso, como ele tu dá uma respirada no olho assim, e daqui a pouco vem uma imagem dessas, assim, meu. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Porque aí, ó, olha como ele muda, como ele tem sei lá, o livro parece que tem sabe? Olha isso, cara. Sabe? Ele é profundo, assim, cara, sabe? Aí daqui a pouco aqui é uma outra vibe e tal. Aqui já tem uma coisa bem criança mesmo, bem, assim, uma idade menor da que tu estava conversando antes. Sabe? Umas imagens, assim,
forte, sabe, cara? Ao mesmo tempo, assim, é bacana, é bonito, cara, sabe? Tem Eu lembro que nessa época eu tava dando uma estudada forte num livro da Chris Petter, se chama Teoria da Cor, se não me engano. É um livro que ela fez, uma campanha pelo Catarse e tal. Esse livro é famoso, Teoria É, das é, Cores. é maravilhoso, é maravilhoso. Eu até, tipo, perdi o meu numa mudança para ter que comprar de novo, porque é uma das grandes referências. A Maureen está perguntando onde dá para comprar o livro. com a Eu acho que com a Edbook. É Edbook. Ou agora tá nova, né? Que é a Editora Gaúcha. Editora Gaúcha. Eu acho que Mas eu acho que tem um site também que, se não me engano, é o musicalivro.com.br, tudo junto, né? Acho que sim. Manda para mim, manda inbox aí no direct. Eu vou atrás, eu resolvo. Ó, Marcelo, antes de eu contar a sua história, eu vou te dar, ver se você consegue enxergar. Ai, peraí, a minha tela. Olha os livros que eles fizeram. Meu Deus. Que bacana. Não, foi lindo, ficou lindo, ficou lindo. Eu vou te mandar. mandar. Incrível, cara. Eu quero isso no meu e-mail amanhã, por favor. Não, vou te mandar. Essa era a cereja do bolo, porque eu não queria te contar. E aí eu sabe, aqui no final do livro, eu vou parar de falar porque para você contar, estou acabando a minha experiência com as suas ilustrações. Aqui no final, aonde tem esse momento aqui, né, o Rodrigo e você, eu tive a pachorra de tirar uma foto do Rodrigo e tirei foto deles em Polaroid e coloquei no seu lugar, né? E aí eles eram ilustradores. E aí no final do livro... Não, ficou incrível. Vou te mandar as fotos. Você vai gostar. Maravilhoso. Baita muito trabalho. Bacana. E com isso eu fui lá e as crianças cantavam tudo, né, cara? Claro. Que massa, cara. Pô, que bacana, né? Na real é isso, né? Eu sempre falo assim, o pessoal fala, não sei, eu falo, pô, eu já ilustrei, agora, nesse momento, eu já colaborei em mais de 20 livros, assim, como ilustrador, né? Tô me preparando para fazer os meus primeiros como autor em seguida, né? Mas o problema é que depois que eu entrego o livro para a editora, eu tenho pouco contato com esse público final, assim. Até um pouquinho antes da pandemia, o Sesc me chamava para dar oficinas e aí eu acabava tendo um contato maior com a gurizada, né? Eles não conheciam o meu trabalho, tá? Mas daí, pô, chega lá, tu te apresenta como ilustrador, tu faz algum tipo de atividade com eles e tal, e é muito bacana essa coisa de tu enxergar a criançada se dando conta, assim, de pô, isso aqui é uma coisa que eu posso fazer, entendeu? Tipo, isso aqui é uma coisa legal de fazer e tal, tipo, não só... Óbvio, né, que uma criança, quando se diverte desenhando, ela não tá pensando que isso pode ser o futuro dela. Talvez só eu fosse dodóizinho da cabeça com 5, 6 anos de idade para acreditar nisso, né? Mas tu vê que eles estão entendendo que eles podem se expressar, claro. Sabe? Que eles têm como dizer o que eles querem dizer em outra linguagem, em outro universo, em outro lugar, que não é... É uma releitura daquilo, né? Pois é, eu acho isso muito bacana, assim, acho muito recompensador. Espero poder voltar a dar oficinas em breve aí para a criançada, porque é uma coisa que sempre me reenergiza. Claro. O alfabeto também tem essa coisa de... Eu estava pensando agora... Ele tem 3 interpretações, na verdade, no mínimo, né? Porque ele tem a minha, a tua, e tem a interpretação ainda em cima do que está feito, entendeu? Claro. Eu tive esse sonho, tu colocou ele em desenho, e tem uma outra pessoa que vai olhar para o teu desenho, porque assim, porque se eu mostrar somente os desenhos, isso era uma coisa que eu tinha curiosidade, dá vontade de fazer o alfabeto assim, velho. Lançar só os desenhos sem a letra, entendeu? Só os desenhos. Só os desenhos como um livro de atividade para as crianças colocarem. Entendeu? Sim. Vai sair outra letra, porque aí cada um vai pensar pois o que quiser, né? Olha que bacana que seria. Vira um processo de telefone sem fio, assim, né? Eu fiz uma música, eu fiz uma interpretação visual em cima disso, aí eles criam uma música em cima disso, e isso pode virar outra interpretação visual. Sim. A gente vai desdobrando, né?
Que Ó, maluco. ó, Marcel, para tu ver o final. Dá para ver? Aproximar. Ah, que massa, aham. Eles se acharam, né? Eu Muito falava, tá bacana. vendo esse moço que tá aqui? Foi ele que desenhou, falava de você, ele que fez esses desenhos e tal. O Rodrigo fez a música, a canção, blá, blá, blá. Aí, quando eu falei que eles iam ficar no seu lugar, né? Porque eram deles, Sim, agora sim. vocês vão ter que inventar outros desenhos, porque ele não vai fazer mais, ele já fez o dele. Aí, meu, aí eles acharam, agora eu sou artista, entendeu? Foi muito legal. Eu acho muito. Eu lembro quando eu tava divulgando os livros do Música Livro, né? Eu fui entrevistado pro Jornal do Almoço pela Carol, muito querida ela, assim. E aí eu lembro eu fiz um textinho, assim, quando eu compartilhei a matéria do jornal, assim, né? Porque, enfim, para mim, ok, eu não vejo TV aberta há muito tempo, assim, mas para os meus Sim, pais é super. Meu filho claro. tava no Jornal do Almoço e tal. E aí eu postei, eu lembro que eu fiz um texto que era assim, tipo, hoje me chamaram pelo nome certo, hoje me chamaram de ilustrador, porque é uma É, coisa que, tipo, eu volto vai ter que explicar o que eu sou, né? Tipo, geralmente eu digo, eu sou ilustrador. Eu desenho livros infantis para a pessoa tentar conectar com o que eu faço, assim, né? Mas, mas é um processo muito louco. E esse livro aí, tipo, tanto esse livro quanto o mesmo que mude, assim, eu não teria conseguido achar o rumo, o trilho que me levou até o fim dele, sem a Flávia Cunha e a Daya Christ, que foram as minhas mentoras, assim, tipo, na questão gráfica, né? Mas o divisor de águas para mim foi o divisor de águas, assim, a coisa que me deu coragem de conseguir sentar e levar o livro até o fim foi aquela noite em que o Rodrigo me buscou em casa, eu estava cuidando do meu filho, o Vicente era bem criança, tinha 3 aninhos, eu acho, 3, 4 aninhos e tal, e me levou para casa de vocês aqui em Porto Alegre, lá, e a gente ficou tocando violão na brinquedoteca lá do Sim, prédio, me Isso, lembro, me né, claro, lembro, claro. me lembro. conversando e tal, porque ali eu entendi, assim, ali eu já tinha desenvolvido algumas coisas, mas eu estava travado, e eu tinha medo de dizer pro Rodrigo Keller, eu tinha medo de dizer para vocês, assim, eu não consigo achar o resto, sabe, tipo, O Rodrigo Keller, na verdade, ele é o monstro da história, né? Ele saiu desafiando todo mundo, pelo que eu estou vendo. mas ele é o Senhor do Olimpo lá, ele é o Deus que vai te dar um raio se tu não fizer a coisa certa, mas ele te faz chegar lá, entendeu? Ele É, te, porque te leva ele junto, assim. lança o desafio, né? Não, isso é É. uma coisa importante, né, cara? Porque se ele não tivesse desafiado, não teria nada disso. É. Entendeu? Se E, ele e aí eu tivesse acho dito, que meu, faz, tá ligado? eu acho que esse é o papel do editor, assim, é ser o cara que entende o que eu preciso colocar no mundo, sabe? Tipo, Sim. não, ele não pensou em colocar um livro no mundo, ele queria colocar uma história legal, sabe? Tipo, ele queria colocar uma boa história no mundo, assim. E ele foi provocando todo mundo até chegar nesse lugar, entendeu? Tipo, eu acho que essa é a. Ele é o grande diretor, é o grande arquiteto E da coisa toda, assim, né? Ele que fez toda a ele função. queria uma coisa diferente, porque ele falou na época, me lembro, ele falou para o Rodrigo, ai, esqueci agora os autores, são famosos, pior que eu esqueci. Ah, ele falou isso. Fulano, quem que era? Exatamente. Fulano Mário já fez, Mário Quintana, Quintana, e quem era o outro? Mário Quintana. Eu não me lembro, mas ele falou alguns. Fulano já fez um livro de alfabeto, o outro também já fez. Ah, o Então, Milor assim, Fernandes tem um, Milor né? Fernandes. Milor, foi Eu não me Milor, foi lembrava Milor. quem eram as pessoas. Ele falou, bom, ele foi lá, pesquisou, bom, esses caras aqui, super renomados, já tem. Então, isso aqui não me serve, eu quero uma coisa diferente mesmo. E aí ele também teve a sorte, Ô, eu meu, posso dizer, de pegar o Rodrigo, que adora ser desafiado, ele fala que não, mas ele gosta. E aí, no outro dia, ele estava lá com um alfabeto completamente diferente do que os autores já tinham realizado, já tinham feito antes. Então, foi legal. É, mas essa percepção dele de conseguir saber Foi. daqui que vai sair o que eu quero é muito Tá, bacana, assim, foi mesmo. foi um susto. Esse disco foi um susto. Esse disco foi um susto. E a gravação dele foi legal também pra caramba, sabe?
Pois é, me conta um pouco da história, porque quando eu cheguei a música já estava pronta, já estava gravada, já tinha cor, forma e tudo mais, né? A Tipo, música é super simples, a música tem 3 notas, assim, e esse era o desafio, tentar fazer uma música com 3 notas que fosse Diferente. diferente, porque eu também não podia ficar muito dando muita volta e tal, porque eu não sou um milor, né, velho? Não tenho como escrever com aquela maestria toda, entendeu? Então velho, eu tive que achar um jeito, assim, quando surgiu a ideia, assim, eu não sei por que eu amanheci, não era de madrugada, madruguei com aquele troço na cabeça. E depois, cara, no outro dia de manhã, a Paula saiu para fazer não sei o quê. Cara, eu fui pra sala e fiz a música, velho. Foi. Assim, a Eu Paula cheguei, chegou, meu, cheguei ele já me mostrando. O Rodrigo vai no banheiro e sai com uma música, é impressionante. É uma coisa meio assim, quase. Sempre. É verdade. Não, meu, e é interessante porque a gravação foi super rápida. A gente gravou com o Tobias, o produtor, o Tobias Falcão, que é de. Eu acho que hoje ele tá em. Não sei se é Taquara, não sei. Mas ele é um querido, assim. E gravou, fez toda a produção e tal. Até eu coloquei um trechinho hoje nos stories. teve um primo teu que registrou, né, a gravação. Isso, o Fabinho tava lá, tirou foto, levou uma GoPro. Foi As fotos são divertido. todas de GoPro, muito engraçado. E tem umas cenas muito sérias, assim, sabe, da gente. Eu nem coloquei, mas tem. E aquilo foi super divertido, mas tu olha pra gente, nós estamos com. Focado. Sabe, velho? Assim, tipo, achando aquilo difícil de fazer. E na verdade é simples pra caramba, mas é que pra ti tirar do simples alguma coisa assim, sofisticada. O simples é sofisticado, né, velho? Mas conseguir É, tirar uma delicadeza daqueles versos ali também na hora de cantar, sabe, cara? Aquilo sim. ali é. A canção é muito rápida, né? Ela não tem pausa, né? E é impressionante como É quase um rap, né? e as crianças conseguem cantar. Estou te falando porque, né, isso é real. Eu tenho vídeos. As crianças mandavam vídeos assim no meio das produções. Eu falava, então, vamos gravar um vídeo aqui para o Rodrigo Prates. Aí eles piravam, né? E aí eles cantavam a canção toda, igual ele. Que Naquela bacana. disparada, sem vírgula, sem nada. Eu ficava impressionada, assim, como eles pegavam rápido, né? E a música não tem refrão, né, velho? Não tem refrão. Pois é, a música é um refrão. Exato. Ela é um refrão, um grande refrão de 27 versos. Que viagem, né? Que É legal. uma loucura. Deixa eu tocar lá então. Eu acho. Vamos ouvir. Mas Para as pessoas entenderem, quem está aí não conhece entender, né? Eu vou ficar até aqui meio de só fora. me faz um favor, me mostra a letra, porque eu sou Mentira. tem uma parte que eu ainda esqueço. Tá O Chico Buarque passa por isso também até Nossa hoje. Senhora. Dá pra ouvir. Tá. Acontece que eu tive uma ideia diferente, bonita assim, a minha ideia é quase feliz. Coisa esquisita é pensar assim desse jeito, mas diferente não quer dizer ruim. Esquisito seria se eu ficasse triste, feito um picolé derretendo ao sol. Gastaria o meu tempo todo contigo, haveria uma máscara pra me fantasiar de amor. E imagina tudo que você quer. Jacaré tem a boca grande, nem sabe cantar. Kung Fu eu vi na televisão. Vi o Bruce Lee imitando o dragão. Maria me trocou pelo João. Tchutchu, narizinho quer fugir do livro. Voltou pra vir morar comigo. Bandoga pra brincar no céu. Quebrou o brinquedo bom na minha mão. Rindo eu parei de chorar. Sapo não lava o pé. Tinha uma chulé, acabou. Urubu come o que ninguém quer. De vez em quando eu tenho medo, chamo o meu irmão. Vai for café da manhã. Xadrez a blusa da minha mãe. Yoga deixa a gente zen. Zangado é o nome de um anão. Acontece que eu tive uma ideia diferente.
Pô, e agora eu começo a lembrar de como foi pensar nos versos, né? É uma viagem, né? Ah, É uma tem um viagem. verso que uma ilustração do livro que eu tenho muito orgulho, assim, de como ela ficou, porque ela ficou exatamente como eu queria, é a da letra V. De vez em quando eu tenho medo, eu chamo meu irmão, acho que é isso. Ah, é uma graça essa De ilustração. vez em Eu quando achei eu tenho ela. medo, chamo meu irmão, é ótima, né? Essa ilustração é incrível mesmo, velho. Até esqueci de mostrar ela, mas eu tô ligado. Aqui. Essa aqui tem as sombras, né? Tá chovendo lá fora e tal, e aí ele fica fazendo sombrinhas pra menininha. Isso era uma coisa que a minha irmã fazia comigo, cara. É Quando chovia e tudo mais. aconchegante. É aconchegante. Eu lembro que eu tinha um pouco de medo de trovão e tal, e aí ela sempre inventava alguma coisa pra gente fazer quando faltava luz, Ah, assim, pra gente pra gente se distrair, assim. Minha mãe e meu pai Muita, pilhavam a gente, assim. é muito bom. Tem muito uma vibe confortável, assim, aconchegante. Tu conseguiu Né? colocar isso ali. É, meu, eu acho que nós temos um bom livro. Eu acho também. Recomendamos, né, velho? Acho que a gente fez um bom trabalho, assim, um trabalho bacana, assim, sabe? De Eu olhar e tenho, ficou bom. eu tenho um amigo que é editor, e aí eu lembro que eu mostrei pra ele na época, assim, disse, saiu o primeiro livrinho e tal. E aí eu tava fazendo um curso de roteiro com ele na época, o Lobo. E aí ele é editor da editora Brasa hoje em dia. E aí ele perguntou, ele olhou assim, e ele sempre me dava uma provocada, assim, para tentar ver se eu conseguia, Sim. se eu ia adiante com as coisas, assim, porque eu sou meio de largar as coisas pela metade, às vezes, assim, né? E aí ele falou, tu tá satisfeito com o que tu fez? Daí eu disse, tô. E ele disse, e foi o melhor que tu podia fazer? Deu. Foi o melhor que eu podia fazer. Dele, então tá ótimo. E aí eu fiquei um tempo encucado com aquilo, pensando, tipo, o que será que ele quis dizer? Será que não tá bom o suficiente pra ele e tal? Mas, tipo, não, ele só tava confirmando, assim, tu tá feliz com o que tu fez? E eu, pô, tô feliz pra caramba, entendeu? Eu tenho muito orgulho desse trabalho, assim, tenho muito orgulho de como ele aconteceu, do porquê que ele aconteceu e de ver ele pronto, assim. Foi a primeira vez que tinha meu nome na capa, que eu abria o livro e tava lá, sabe, uma coisa que eu fiz no meu quarto ali, nos momentos que de concentração, assim, eu ver aquilo andando por aí, assim, um dia entrar numa livraria e tá lá, sabe, tipo, esse livrinho aí foi eu que fiz e tal, tipo, eu que ilustrei ele. É muito bacana essa É, sensação, assim. legal. Isso é algo muito legal. Eu tinha feito já um livro com o Valmor Santos, né, o Velho dos Cabelos de Mola, Uhum. e na verdade eu dei a ideia para ele escrever a história, escrevi com ele 16 canções, e que agora vão subir. Eu vou subir o Velho dos Cabelos de Mola para o Spotify também. O Valmor faleceu, ontem fez um ano, e aí pô, me deu uma coisa assim de fazer isso também. Mas eu nunca tinha tido uma história minha, porque, cara, a base daquilo que a gente pensa como música para criança, a gente entende a letra de música como um gênero literário, entendeu? Uhum. Sim. Então ela obrigatoriamente tem que ter alguma coisa naquilo ali para a criança, entendeu? Eu acho, claro, música de entretenimento existe, é muito legal também e tal. Mas a proposta que eu tenho nos One Song é outra, entendeu? Sim. E a ilustração, eu acho incrível quando a ilustração conversa com isso, entendeu? É a primeira vez, foi o primeiro livro também, foi meu primeiro livro solo, assim, entendeu? E é muito legal, porque aí tu tem um bate-bola, entendeu, cara? A ilustração é muito importante na criação para criança, eu penso. Tanto é que o YouTube provou isso, né, cara? Uhum. Provou isso de uma maneira mais assim, real, mais rápida para a gente perceber. A criança não escuta música, ela vê música, velho. Sim, é mais sinestésico para eles, né? Eles têm mais. Eu lembro de ouvir os disquinhos, eram uns LP, Nosso umas amiguinho, bolachinhas. nosso É, é.
Eu tinha vários skins, tinha uns que eram da Disney, eu lembro que eu tinha um da Cinderela e tal, tipo, e eu lembro que eu tinha alguns de música para criança, tinha a Arca de Noé, né, que era do Vinícius e tal. Abriu. E eu lembro de ficar ouvindo, pedia para minha mãe colocar, e eu ficava numa almofada, entre as duas caixas de som, assim, botava elas meio que viradas pro meu ouvido, olhando a capa do disco, olhando a arte, né, que tinha no disco, que era sempre muito bacana. A da Arca de Noé, se não me engano, era do próprio Milor, que também era cartunista e tal, ilustrador, né? É uma coisa que é assim, eu acho absurdo, cara, que aconteceu nessa época e eu acho que talvez para mim foi a coisa mais assim absurda, porque eu me lembro de um disco do Balão Mágico, cara. Quando eu peguei aquilo na mão, cara, eu digo, cara, o que é isso, velho? Fui ouvir, cara, e ainda dentro era um vinil e tu montava um carrossel, velho. Era tipo um circo, alguma coisa que tu montava no prato, tá ligado? No prato do negócio. E aí ficava girando. Cara, aquilo ali pra mim, cara, me deu uma sensação do tipo, velho, que coisa louca, o cara que fez isso pra mim. Eu fiquei pensando no cara que tinha feito aquilo, sabe? Eu Sim. fiquei com isso na cabeça, de cara, como é que esse cara fez isso? Como é que esse cara pensou que eu ia gostar disso, né, cara? Tipo, essa É isso que delicadeza, né? eu tava pensando nisso hoje, assim, na questão, né, do por que a gente faz arte, né? Por que tu escreve música? Por que eu desenho e tal, né? E eu acho que a primeira coisa é a gente, como artista, a primeira coisa, a primeira camada do que a gente faz é eu existo, eu estou aqui, né? Desde a gente, eu sentado aqui no meu equipamento ultra tecnológico, tu aí com violão e tudo mais, até o homem das cavernas lá pintando na parede com tinta que ele tirou da árvore e tal. A primeira coisa que importa é isso. A segunda coisa é eu existo contigo. Porque não existe como a gente produzir algo que não seja para de uma ao infinito número de pessoas, assim, né? E eu falo pro meu filho, assim, pro Vicente, um dia ele chegou aqui em casa, ele perguntou por que tem tanto livro? Eu disse, filho, pai gosta de ler, eu gosto de ler histórias, eu acho que as histórias são importantes, e eu gosto dos livros porque eles são uma máquina do tempo. E aí ele disse, como assim? Não, tu lê um livro, tu pode viajar no tempo. O livro é uma conversa com alguém de muito tempo atrás, né? É sempre uma conversa com alguém que conversou contigo lá atrás, entendeu? Se tu pegar um livro de uma pessoa que escreveu 300 anos atrás, é uma conversa que ela está tendo contigo. Ele ficou pensando naquilo, e aí eu lembro que eu fiquei pensando nisso, assim, pai, os livros que eu estou desenhando são conversas minhas. Olhar para o alfabeto diferente hoje, passando tudo que eu passei depois, assim, como ilustrador, e lembrar de como foi o processo para chegar no final dele, assim, é uma máquina do tempo para mim, assim. Quando eu abro o livro, ele tem um significado imenso. Ele é que nem a nave do Doctor Who lá, ele é maior por dentro para mim, sabe? Tipo, e eu acho isso muito bacana. Eu acho maravilhoso como a vida pode ser mágica com essas coisas, assim, sabe? Como é melhor, né, cara? Eu fico pensando como a vida é melhor com o livro, né, cara? Como a música é melhor com a música, a vida é melhor com a música, né? Como é importante esse tipo de coisa. Parece que na pandemia as pessoas se deram conta disso, né, cara? Porque a maneira que as pessoas encontraram de se ver e não deixar a coisa peteca cair mesmo, assim, né, cara? Das pessoas E enlouquecerem. quem não tem essa sensibilidade de deixar a música e a arte tocar, eles piraram negando que estava acontecendo alguma coisa, né? Mas eu acho, sei lá, às vezes eu acho que a música e a arte é que nem quem crê em Deus e quem não crê, entendeu, velho? Entendeu? Chega uma hora que o cara diz, não tem resposta, né, cara? Chega uma hora que tu começa a fazer pergunta, chega uma hora que tu não tem resposta, e quando tu não tem resposta, tu diz que é Deus, né? É isso. Eu vi uma entrevista do Ethan Hawke, um ator que eu gosto pra caramba, que tá há anos aí, ele é ator desde criança, assim, né?
volta e meia a gente vê a cara dele aí nas coisas. E dele falando que as pessoas perguntam para que a arte existe. Porque, em primeira instância, não existe para nada, né? O alfabeto diferente está no mundo ou não, em formato de livro ou só música, não mudaria o curso da humanidade, entendeu? Mas, né, ele diz o seguinte, que tipo, e aí tu vai lá e tu vive a tua vida. E aí um dia tu passa por uma experiência muito ruim, né? Tu perde alguém que tu ama, né? Um filho, um pai, um irmão, uma mãe, né? Ou tu passa por uma experiência muito boa, tu te apaixona, tu, sabe, tu realiza um sonho, tu encontra um lugar onde tu te sente bem, sabe, onde tu sente que aquele é o teu lugar e tal, e aí tu procura na arte se alguém já se sentiu daquele jeito, sabe, se alguém já conseguiu colocar em palavras, ou em versos, ou em harmonia, ou em qualquer linguagem, aquele sentimento que tu tem, entendeu? A arte, ela é para isso, é pra gente se identificar com as coisas, entendeu? E nem tudo é para todo mundo, assim. Para compartilhar sentimentos, assim, né? Exatamente, sabe? Por isso que eu digo assim, tipo, primeiro eu, né? Eu sentei para desenhar o livro por vários motivos. Eu precisava provar para mim mesmo que eu podia ser ilustrador, eu precisava do dinheiro que o contrato do livro ia me dar, eu precisava, né, de várias coisas, mas jamais eu teria feito o livro se não existisse a possibilidade desse livro alcançar outras pessoas e desempenhar a função dele, né? Tipo, é que nem a questão lá do martelo, né? O martelo, tu pode usar o martelo para construir uma catedral ou para atacar alguém, entendeu? Tipo, o uso que tu dá para aquilo. A coisa em si não é mágica, mas o livro sempre é, entendeu? Não tem como tu ler um livro de outra forma que não seja o que ele foi intencionado para fazer. Não tem como tu ler o livro um alfabeto diferente sem entender do que tu tá falando, entendeu? Tipo, mas, e aí sabe, mas tem uma pegadinha ali, né, Mel? Tem uma pegadinha, é um alfabeto, mas ele não é um alfabeto que ele não tá ali explícito, assim, sabe? com certeza. Ele é um enigma, né? Eu acho legal essa coisa que faz pensar. Esses dias o Vicente estava fazendo um tema da escola e estudando para uma prova. E aí no livro didático dele tinha uma música do Palavra Cantada, que eu acho um projeto muito bacana, né? Tipo, muito legal. Assim. Muito legal. E aí era uma música que era um enigma, que fazia, né, tipo, apresentava várias pistas, né, e no final tinha que descobrir o que era e tal. E foi bem bacana, assim, tipo, eu ouvi a música uma vez, e aí era um exercício de interpretação de texto, ele tá na terceira série agora. E aí eu não entendi sobre o que eles estavam falando, e na segunda vez ele me olhou e eu olhei para ele e clicou pra gente ao mesmo tempo, assim, tipo, já matei a charada, já sei o que é, entendeu? E aí a gente foi confirmar depois e era assim, tipo... Mas ali, cara, ali quem compõe ali a Sandra e o irmão do Luiz Tati, cara, o Paulo Tati. Ali a coisa é pesadíssima, é muito bom, né, cara? É Sim. forte o negócio, entendeu? Ali é... Pô, eles começaram a fazer essa parada para criança. Eu não conhecia, cara, sabia? Eu vinha conhecer depois... Eu já tinha uns 2 anos que eu tava fazendo Zoando Som. Aí mas eu acho que essa coisa de produção de arte para criança é uma coisa que sempre teve, mas eu tenho a impressão de que teve um momento na história do nosso país, assim, na década de 70, nos anos 80 e tal, em que tinha um êxito maior, assim, tipo, tinham nomes, tipo um Toquinho, tinha o Vinícius, o Chico fazendo... O Marcos Valle fazendo Vila Sésamo, cara. Pois essa sabe, parece que tinha um cuidado maior, assim, e aí, tipo... A Arca, né, velho? A Arca. O Pelinka em mim, cara, o que tu quer coisa mais linda que Plunct Plact Zum, que é uma crítica à ditadura, né, cara? Olha isso, né, cara? O tamanho que era
o tamanho que era a música para criança, né, cara? A música, ela tinha um outro significado. Eu acho que ainda hoje tem grandes nomes fazendo música. Tem. Eu vejo assim, teve projetos expoentes de lá para cá, assim, Adriana Calcanhoto fez um projeto muito Pô, Adriana legal. Partimpim é maravilhoso, cara. É. Maravilhoso. O Pato Fu, música de brinquedo, o Pato Fu, muito legal também. Pois é, cara, mas aí tem uma diferença que eu falo sempre e cada vez mais eu percebo. Existe música de criança e música para criança, Uhum, entendeu? O que o Pato sim. Fu faz, cara, as letras não são de criança, cara. Não é por... eu acho assim, acho lindo o projeto, acho lindo. Mas às vezes eu penso assim, pô, mas isso não é para criança. Não é porque tá tocando com outros instrumentos ou instrumentos de brinquedo, que é maravilhoso, é super lúdico, aquilo é bonito pra caramba. Mas isso não me convence que é para criança, cara. Tu entendeu? É Embora que as eu acho que crianças gostem e seja, tem um monte de tem coisa, um, tem tem letras que um, não são para criança. tem um comediante que eu gosto muito, que o nome dele é Mitch Hedberg. E ele faleceu de overdose, eu acho, na década de 90, assim. E aí ele tinha uma piada que ele era um one-liner, assim, ele fazia piadas bem curtinhas, né, que era só o setup e o punch. E aí tinha uma piada dele que era: todo livro é um livro para criança, se a criança souber ler. É, Sabe? eu acho Eu acho, também. Eu acho, mas, por exemplo, às vezes há uma grande confusão com canções do tipo eu quero mais é beijar na boca. Hum, Entendeu, cara? hum. Às vezes há uma grande confusão se eu te pego, essa historinha toda que a gente sabe, né? Ai, ai, se eu te pego. Aí é que tá, nos anos 90, eu acho que, O Tchan, né, velho? O enquanto Tchan. eu crescia, música para criança era isso. Era pagode, música né, de axé e tal, e Mamonas Assassinas, assim, era o que tinha, que chegava na criançada, porque era, E a que ponto chegou que tinha uma música que dizia assim, me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém. convidaram o matar do Suruba. Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Aí do sul. Não, já era Mamonas, não era Mamonas, era É, Mamonas. Mamonas, é. Não Mamonas. era aquela que a Angélica entrevistou? Não, já era Mamonas Assassinas. Não, isso aí era Cavalhetes. Ah, não, Cascavelete. Cascaveletes. Mas Eu aí foi quis uma que me lembro assim. entrevista da Angélica com. Mas aí foi os empresários da Angélica lá que chamaram a banda errada pro programa dela. Isso aí foi. Exatamente, né, cara? Mas é sobre isso, é exatamente. Com certeza, com certeza. Essa falta de conexão, né, entre o público e o produto, o conteúdo, né? O que está sendo produzido para a criançada, assim. Eu acho que a criança pode ler livros que instigam uh, pensar em coisas que às vezes a gente não considera, não vamos falar disso com crianças, entendeu? Eu gosto muito do Maurice Sendak, do Onde Vivem os Monstros, porque ele foi o primeiro cara a falar de um sentimento que a gente evita falar com criança, que é raiva. Que é uma coisa que todo mundo sente, criança sente raiva, entendeu? E a gente cresce sem aprender a processar a raiva, porque a gente não fala sobre isso até a gente ser um adulto, entendeu? E aí tu já tá, tipo, cheio de raiva dentro de ti acumulada, sabe? Vou te mostrar isso aqui, que é sobre isso. Se chama Emburrado. Dá pra ouvir direitinho daí? Dá. Tá muito bom, pô. E hoje o céu tá azul e foi todo mundo pro mar. Pode me chamar de chato e chamar, mas hoje eu não quero brincar. Tem dia que é cinza porque não tem sol. Tem dia que tem sol e é cinza. Tem dia que é cinza porque não tem sol. Tem dia que tem sol e é cinza. Hoje eu acordei emburrado, nem tomei meu achocolatado, nem quis comer feijão. Mamãe disse que era bom, não quero mais, ficou pra trás. Meu suco bem gelado. Hoje eu acordei emburrado. Hoje eu tropecei no meu carrinho.
Minha boneca fez pipi, eu vi, eu tava ali, você duvida, eu fico bravo. Hoje eu acordei emburrado. Hoje eu acordei emburrado. Hoje eu acordei emburrado. Hoje eu acordei emburrado. Aí, ó. Vamos animar o clipe pra esse aí já. É isso, né, cara? É É, isso, é isso aí. entende? Porque chega uma hora Dá que... pra falar com as crianças sobre isso, né? Tipo, não é. Claro, Não dá cara. para, não precisa se evitar de falar disso. Dá pra falar sobre higiene pessoal com crianças, dá pra Mas falar sem sobre. ordem, né, cara? E uma Sem coisa que ordem. eu não aguento, cara. Tem umas coisas que eu às vezes digo, cara, não é possível que o cara tá mandando na criança. Vai escovar É. os dentinhos, vai escovar os dentinhos. Pô, A criança super não quer, tá ligado? E se a criança não quer, cara, não tem quem faça, entendeu? É eu isso aí. sempre falo a mesma coisa, velho. Tu quer fazer uma criança escovar os dentes, velho? Inventa uma lua com cárie, tá ligado? Inventa um Sim. troço. Que aí ela vai lá, ela vai se dar conta que, pô, isso é legal mesmo e tal. Mas não, né, cara? As pessoas às vezes pensam que pode mandar, né? Não tem como mandar numa coisa que é livre, entendeu? A criança é livre, a criança é vento, cara, entendeu? É, também tem um lance que é o seguinte, né? A gente tem uma, uma educação formadora que é assim, ó, a criança, os pais se preparam para ter um bebê, né? O bebê tu faz tudo por ele, faz tudo, né? Ele faz as necessidades dele, troca a fralda, ele precisa comer, tu dá comida, tu enfia comida na cara dele, tá? O bebê é tudo o pai faz, entendeu? E depois quando a criança tá na escola, talvez, e depois quando ela já é pré-pubescente, quando ela já está quase sendo adolescente, entendeu? E cada fase da vida da criança, a criança cresce anos por dia, sabe? Tipo, a criança evolui muito, tu vai vendo aquele bebezinho que tu segurava no colo com um braço virar uma pessoa na tua frente. Meu guri agora tá com 8 anos, cara, tipo... Tu lembra como ele era, né, aquela Claro. vez lá? Deixa correr, deixa solto, entendeu? Não tem o que fazer, tu protege. Tu evita, assim, ó, quando tu é pai e a criança começa a caminhar ali nos 2, 3 anos de idade, tu tem 2 trabalhos, que é evitar que ele se mate e depois gerenciar a raiva que ele sente porque tu não deixou ele se matar, tá ligado? Tipo, é só isso que tu tem que fazer como pai. Entendeu? É pra manter ele vivo, porque depois ele vai começar a processar as coisas e tudo mais. E Mantenha tu vai vivo. dando exemplo, tu vai fazendo as coisas, mostrando pra ele como é que tu faz, e é isso que ele vai tentar fazer depois, entendeu? Mas, cara, eu vou te dizer que aqui nos Estados Unidos, cara, a criação é muito diferente, as coisas são. A cultura é muito diferente, cara. É muito diferente. Entende? A gente Sim. tem uma educação, cara, é vou contar pra você, meio que linha dura, assim, sabe, cara? Uma coisa meio quartel, às vezes, assim. Que tu olha aquilo e diz, too much, sabe? Muito. Aham. Chega uma hora que é muito pra gente, assim, que tem uma cultura. O Brasil, cara, por mais que tente ser conservador, o Brasil não é, entendeu? É uma mentira. É mentira de dinheiro, entendeu? E essa história isso aí é uma bobagem que vai passar, em seguida vai passar isso, entendeu? Se Deus quiser. Mas assim, Tomara. Tomara. contando os dias, né, velho? Mas assim, a gente sabe como é que é o Brasil. O Brasil é massa pra caramba, meu. Nosso povo é muito legal. Entendeu? A gente só tá perdido. A galera vai se dar conta. E a nossa É. educação é massa, velho. Tem muito professor bom, porque tem que parar de falar do professor, sabe, cara? Eu acho isso uma coisa tão manjada e tão chata de colocar a culpa da educação no professor. Às vezes cai isso, sabe? A Sempre dá gente tem que conta parar de de achar cultura que. toda. O pessoal tem que parar de achar que educação é uma mercadoria. É uma coisa, sabe? Tipo, não é. A educação, Ela é uma. Ela é um valor. Entendeu? Ela não é um preço, ela é um valor. Não é uma coisa que tu cobra de alguém que aconteça, entendeu? Se tem alguma coisa que não está acontecendo
da maneira apropriada com o teu filho, tu tem que dialogar com a escola e não exigir da escola algo, entendeu? E se perdeu um pouco esse vínculo, assim, se perdeu o valor que o professor... Eu tô com 37 anos, tá? Quando eu entrei para a minha idade escolar, ali foi em 1991, eu comecei o ensino fundamental. O respeito que a gente tinha pelo professor era completamente diferente do que existe hoje. E o diálogo que a gente tinha com o professor era completamente diferente, assim, sabe? Tipo, eu acho que com o tempo a gente precisa retomar a admiração que o professor merece, assim. Tipo, eu acho que um bom professor te traz solidez. Eu consigo lembrar o nome, o rosto e tudo que os bons professores que eu tive na minha vida me disseram. E eu acho que grande parte do fato de eu ser como eu sou hoje em dia e querer trabalhar com criança e querer produzir coisas para criança tem a ver com o que essas pessoas me ensinaram, assim. Eu consegui entender muito cedo que, tipo, a gente começa da base. E a gente nunca faz para nós, a gente sempre faz para os que virão depois, entendeu? Então eu acho que não é uma profissão altruísta, ela deveria ser uma coisa, sei lá, tipo, uma coisa que a sociedade devia contar com isso. Contar no sentido de valorizar muito, sabe? É isso. E não é de cara, a gente sabe que aqui professor também não ganha uma fortuna, não. Entendeu? Sim. Entendeu, velho? Ela dá aula aqui, ela é professora aqui. O buraco é mais embaixo, né? O colapso econômico, ele é geral. A gente precisa encontrar uma nova forma de fazer as coisas acontecerem. Cara, e social, cara. É social. É social. É uma questão também de... Bom, a gente volta no The Boys que a gente estava falando esse tempo. E vou dar um spoiler aqui, porque quem tape os ouvidos. Mas na última parte, essa da a quarta temporada, acho que foi. Acho que foi a terceira agora. Terceira. Que o Capitão Pátria mata uma pessoa da forma que ele mata e as pessoas começam a aplaudir aquilo e ele com a bandeira dos Estados Unidos pendurada, assim, né, cara? É a última cena do The Boys, ele com a bandeira do Brasil, a bandeira dos Estados Unidos como capa, né? Cara, é uma grande metáfora, assim, da estrutura que nós estamos vivendo. E nesse meio, e nessa guerra social, nessa guerra ideológica, nessa guerra política, nessa guerra miserável que a gente traça, às vezes, assim, diariamente, contra umas coisas que não tem, que chega a ser miserável, tipo um cara, uma criança pegar uma arma e matar não sei quantas pessoas numa escola, ou uma pessoa dar um tiro na outra porque colocou maionese a mais, ou um cara desses aí que não põe, que não compra vacina e tira a máscara de criança e essas coisas todas que acontecem, que também é uma maneira de matar a gente. A gente fica tentando fazer coisas para criança, né, cara? É isso que eu acho uma coisa... Às vezes eu me pergunto quando eu vou compor, assim, eu digo, cara, eu tô querendo eu tenho músicas para outras pessoas, para as pessoas que já cresceram, mas eu não tenho ainda interesse em fazer elas, entendeu, cara? Mas toda pessoa que já cresceu foi uma criança. Eu tenho uma né? frase. Nem toda criança vai crescer. Nem toda criança vai crescer. A gente tem que pensar nisso também. Sabe? Tipo, eu acho que a gente falar com criança tem a ver com para que a tua voz, no sentido de voz artística, assim, serve. Eu achei, quando eu vim para Porto Alegre em 2008, eu achei que eu ia chegar aqui e achar o meu caminho para desenhar quadrinhos de super-herói. Eu achei que eu ia ser ilustrador da Marvel, da DC, que eu ia ser quadrinista, né? E aí, no meio do caminho, eu pensei, não, eu acho que eu vou ser cartunista, eu vou fazer humor. E aí eu descobri, depois de ser pai, eu descobri que eu ia ser ilustrador infantil, que a minha voz era essa, era o meu público, as pessoas com quem eu tinha que falar, sabe, são essas pessoas. Porque elas não são adultos agora, né? Mas eventualmente elas vão ser, e tu vai ter tido essa conversa com elas, entendeu? Quando elas forem adultas, elas vão ter falado com a música do Prats, vão ter falado com os livros do Prats e do Marcel, entendeu?
É Eu acho louco, que né? É louco. Eu já vejo isso. Eu já vejo isso. É louco, né, cara? Porque o Zoando Som vai fazer 20 anos, sim. entendeu? Então E tu é já uma tem coisa. uns baixinhos que tipo, Não, meu, sabe o que que tá rolando agora? Já tem gente tocando batata muito doida nas escolas. Meu primo me mandou. Meu primo mandou, olha aqui, ó, o cara tocando aqui, ó, vê se tu conhece essa música, o cara doida, batata muito doida, eu digo, cara, que loucura é essa? Então, tu vai, já começa a acontecer umas coisinhas assim, pô, cara, por exemplo, o Velho dos Cabelos de Mola que eu fiz com o Valmor Santos, que faleceu, velho, eu peguei tudo pra ver, eu digo, cara, por que que eu não subi até hoje isso pro Spotify, cara? Sabe? Por que que o Eita Bicharada Gulosa também, que é do Valmor, que eu fiz música com ele, cara, e é uma história que vai passando, tu tá entendendo? sim. É uma história que vai acontecendo e tu vai fazendo coisas, cara. Entendeu? E tu vai fazendo Ah, coisas e vai. alguém falou ali, eu canto essa. Não É sei. uma viagem, né, cara? É uma coisa muito. Ah, sei lá, é importante. Mas eu acho que a gente não pode desistir das crianças, Marcelo, entendeu? A gente tem que continuar Não, de jeito fazendo nenhum. coisa para elas e levar em consideração sempre a opinião delas. Porque agora eu tô com o desafio de cantar em inglês aqui, né, cara? Então, aos poucos, eu tô traduzindo as músicas. Uma amiga minha traduziu pra gente, duas, três. Mas tem uma que eu já tô firmão, tem uma que tá bonito já. Que aí eu Ah, tô é. pensando até em gravar ela em inglês, sabe? Que é Bike, é uma música que tem quase 20 anos. Mas assim, a gente não pode largar, sabe, cara? Eu fiquei, quando fui a Portugal, eu fiquei um tempo sem fazer os Zoando Som, assim. Meio que observando e também meio sem saco, sabe? Mas depois eu fico vendo, cara. Tá uns caras aí tudo fantasiado de criança, velho. Muita gente fantasiada de criança, tocando pra criança, como se precisasse ter uma comunicação com a criança, que tu precisa ficar igual a criança para conversar com a criança. Não, velho, eu não vou me É. vestir de criança. Eu não vou Não, falar com a vozinha assim. E nem vou tu não falar só com o papai. subestima. Tu não Entendeu, cara? subestima a criança. Tu fala com a criança como tu fala com uma pessoa, porque é uma Uma pessoa. É pessoa uma que pessoa tem. menor. Não, e tem a capacidade de entender. Claro que tem assuntos que tu não vai falar com a criança, é evidente. Não. Mas se eu tô num É- show tocando para criança, cara, como que eu vou me fantasiar de criança? E qual o motivo de eu fazer uma música que fale sobre nada? Que dê, Sim. sabe, velho? Eu acho que a gente tem que começar a questionar isso para criança. A gente tem que começar a questionar esses fazedores de coisas para criança. E, gente, é sério que nós vamos por esse caminho? Não, não vamos por esse caminho. Vamos fazer as duas coisas, tá? Tu quer te fantasiar de criança, é o teu lado. Freud explica. Tu quer te fantasiar de criança no palco, vai lá e mas traz um assunto que seja relevante para as famílias também, entendeu, cara? Ah. Senão, né? Eu acho que tem criança que gosta. Assim como eu acho que tem criança que deve abominar, entendeu? O Vicente era um, assim, que ele não gosta. Desde criança eu falo com ele. Uma coisa eu estudei, eu estudei licenciatura na faculdade, né? Eu não cheguei a completar o curso, mas eu estudei licenciatura em artes visuais. Então, eu tive ótimos professores, estudei psicologia da educação, sociologia da educação, filosofia da educação, fiz projetos, li livros pra caramba, li Paulo Freire, li Piaget, li de tudo que eu podia. Bem E alto, Einstein, a uma das galera. coisas que eu sempre me organizei, assim, para quando eu tivesse um filho, era tipo, eu não vou tratar o meu filho como alguém que não tem capacidade de me entender. Porque eu me lembro quando eu era pequeno, e aqui eu vou falar uma coisa bem pessoal, assim. Quando eu era pequeno, eu era caçula, né? Minha irmã é mais velha que eu e tal. Os meus pais me tratavam sempre como bebezinho da casa, né? Então eu era uma criança feliz e tal, tipo, brincava, desenhava e tal, então era sempre. Eu aprendi a ler sozinho, com 4 anos, então eles estavam sempre me tratando muito bem, só que como um bebê, entendeu? E aí, quando acontecia alguma coisa de eu quebrar um vaso de flor, ou acontecia um acidente, porque criança, né, tipo, tu deixa a criança sozinha, ela vai fazer merda, ela tá Criança, explorando o mundo, ela criança tem a faz. mania de ser criança, né, cara? É,
E aí eu quebrava alguma coisa, era, por que tu fez isso? Por que tu... Sabe? Tipo, e eu me lembro de dentro da minha cabeça... minha irmã tá aí, inclusive ela falou, tô aqui, hein? Eu me lembro de dentro da minha cabeça ficar pensando assim, eu não consigo, eu não sei como responder isso, entendeu? Porque eu não tenho ferramental para responder isso, entendeu? Nunca me deram argumentos e vocabulário para eu passar por essa situação. Tudo bem, a situação já era opressora, entendeu? E aí tem toda uma questão emocional. Mas se tu trata uma criança que nem um bebê, e aí, tu quer aguinha, não sei o que, e a criança não vai conseguir se estimular e desenvolver para, de repente, quando ela tiver a idade correta, ela conseguir elaborar o que ela sente, falar como ela se sente, por que ela quer algo, como que ela quer algo, entendeu? Porque é um estereótipo, né, cara? É um É, estereótipo. exato. O adulto, ele coloca no imaginário dele uma criança que ela não existe, né, cara? Que tu pode Exato. tratar com toda a sensibilidade, todo o cuidado, toda a atenção que uma criança merece, mas falar um exemplo disso, cara. Agora a Lu tá aqui, que é mãe do Joaquim. O Joaquim, cara, esse menino, assim, para mim, ele é um exemplo de... eu não sei te explicar, assim, cara, porque desde a primeira vez que eu toquei pro Joaquim, que foi Velhos Cabelos de Mola, lá no Viveiro Cultural, em Cachoeira do Sul, lá do Rodrigo, da O editora, Rodrigo, né? ele me convidou a fazer um show lá, eu fui tocar, ele ouviu os Velhos Cabelos de Mola, e é uma cantação de história, eu canto e conto a história. Cara, esse menino, ele comigo tem uma relação, assim, ele tá crescendo, cara, imagina 8 anos, ele é completamente diferente, hoje ele é um mocinho já, mas ele me liga com uma conversa que tu vê que a educação dele é uma educação exemplar, assim, tipo, tratam ele como uma criança e não de acordo com a idade que ele tem. Claro, é isso. Entendeu? Tu tem que olhar para a criança e, assim como tu tem que ter a sensibilidade nos teus relacionamentos de trabalho. Tu vai para o trabalho e aí tu encontra um colega de trabalho. Se o cara tá bem, tu tem que saber que ele tá bem. Tu tem que ser sensível o suficiente para enxergar a outra pessoa e saber o que ela precisa, saber o que ela não precisa. Com a criança é a mesma coisa. Tu não vai subestimar o fato da criança ser uma criança da percepção que ela tem das coisas, entendeu? A criança sente tudo que a gente sente, e às vezes sente mais, entendeu? Às vezes a criança sente raiva de uma forma que a gente não consegue mais sentir, porque a gente consegue racionalizar antes da raiva chegar naquele ponto. Às vezes a criança sente tristeza de uma forma que a gente não sente mais como adulto, entendeu? E tu precisa olhar para a criança e eu gosto muito de uma frase do Maurice Sendak, que ele fala num documentário que eu vi sobre ele, que é a seguinte: tu pode dizer o que tu quiser para uma criança, desde que seja honesto. Entendeu? Tu pode dizer o que tu quiser para uma criança, entendeu? Só que a criança sempre vai te perguntar o que ela não sabe e te dizer o que ela pensa, entendeu? E o que é super importante para a criança é deixá-la perguntar. Sim. Tem determinadas, às vezes, assim, a gente ainda não pode falar aqui, né, Marcelo? Mas daqui a pouco vai ter uma surpresa outra historinha que a gente vai fazer junto. Mas, assim, nesse nosso novo mistério, eu fiz questão de tratar de temas para criança que, assim, A gente vai ouvir. eu acho que foi uma coisa que tem famílias que eu acho que vão adorar, tem famílias que vão odiar. E é para Mas eu acho que isso. a gente resiste dessa forma, né? Todo mundo junto, todo mundo de braços dados, todo mundo contemplado, né? Eu Que acho. nem eu vi um amigo meu falando, velho. Não, nem foi um amigo meu, não é meu amigo. Eu confundi com outro cara, mas assim, a Lins da Quebrada, Ah, ela disse assim, cara, enquanto determinadas lutas, que ela quis falar da luta dos trans, gays, LGBTQI+, ela disse o seguinte: meu, enquanto essa briga for só nossa, a gente não ganha. Entendeu? Tem que ser uma sim. briga do hétero, tem que ser uma briga de todo mundo, entendeu? E essa briga começa, cara,
na infância, velho. Dentro de Com casa. certeza. Eu acho muito hipócrita quando alguém vem com esse papo assim de como é que eu vou explicar pro meu filho dois homens se Não tem o beijando e que tal. explicar, cara. Explicação tu dá pra Em primeiro porteiro. Não lugar, explicar nada. primeiro lugar, não tem o que explicar. Em segundo lugar, não é essa a tua preocupação. A tua preocupação é que tu não consegue entender. Tu entendeu? Não é que tu não se tu não consegue explicar para a criança é porque tu não entendeu, que é normal, entendeu? Tu não entendeu, não entrou na tua cabeça ainda, que é uma coisa normal, que é só amor, entendeu? Tipo, e aí óbvio, como é que tu vai explicar para uma criança o que é amor, entendeu? Se tu tá amarrado, né, nesse mundo onde A só combina com B e sabe, tipo, como Dentro tu de vai casa, explicar às isso? vezes. Exato. E se às vezes dentro de casa não tem, né? Às vezes dentro de casa É, falta, né? É a difícil, gente cara. Eu Escrever sou, uma criança. eu sou partidário do seguinte: todo mundo tinha que ser feliz, porque gente feliz não enche o saco, né? Então, eu gosto de lidar com criança, porque nenhuma criança é infeliz, saca? Tipo, enquanto ela cresce, ela fica infeliz no meio do caminho. Se eu puder ajudar uma a não ser, eu já tô feliz, entendeu? Eu acho que esse é o grande papel dos livros, da música, da literatura, da arte. Mas a arte também, eu acho que a gente tem que incomodar, entendeu? Sim. Quando a gente não incomoda, não fica bom. Vamos ver esse pessoal aí que está falando com a gente. Vamos ver quem é que está aqui. Vamos, vamos. A minha irmã deu um toquezinho aí antes, falou que estava por aí. Eu vi a minha prima entrando também. Então tá toda a família. Oi, Paula. Paula voltou. Voltei. Eu dou um Responde tempo aqui. de vez em quando. Ué, é muito massa a parceria de vocês, hein, gente? Eu não falei pra vocês isso naquela época, mas eu acho muito bacana o quanto vocês se apoiam e estão juntos esse caminho inteiro, assim. Tipo, é muito legal ver vocês sempre um do ladinho do outro, assim, sabe? Tipo, e o Rodrigo sempre fala, né? Tipo, não, porque a Paula tá fazendo isso, botou lá o canal do YouTube no ar, não sei o quê, sabe? Tipo, inclusive tá lindão o canal lá, gente. Vocês Ficou têm bom, né? que, pô, tem que Estou me entrar lá, gente. esforçando, né? Não sei desenhar, eu me viro ali com as ferramentas Até todo do mundo que está aí. computador. Uma coisa importante dizer para as pessoas, Marcel, que a gente não falou. É verdade. Cara, entrem lá no canal do Zoando do Som, né? Vai lá no canal bonitinho, ativa o sininho, notificações lá, tudo bonitinho. Vai lá e Isso, dá um faça like em todos os o vídeos, seguinte, segue a gente, né? E é um canal que compartilha nas redes. você pedir, publicar. Aí, pessoal, entra aí, né? Dá um like, se inscreve no canal, porque não é um canal que você conversa, né? Como são muitos, as pessoas chegam lá para falar de alguma coisa. Já se colocam as canções, então tem que ter outra estratégia, né? E o canal é o seguinte, olha, até agora que tu falou, meu. O canal tem show em Lisboa, tem show em Miami, tem show onde mais? Tem entrevista. Entrevista aqui. Legal. Tem Brasil, Aracaju, Fortaleza, Tem Rio Grande do bastante show. Sul, São Paulo, Recife. Zoando som por tudo. Tem Zoando Som, cara. Olha, a gente A gente andou. andou um pouquinho. A Paula fez coisa que até Deus duvida, cara. Ai, não. Paula fez coisa que até... É, Olha, cara, porque é um projeto que faz tudo na raça, tu tá entendendo, cara? Tu acha que a Sim. gente tem 6 pessoas aqui nos vendo. Essas pessoas são pessoas que acompanham, pessoas que estão ali. Porque, pô, tem 1000... O canal, eu acho que o Zoando Som deve ter quase 20 anos. Tem 1.100 seguidores no Instagram, a gente entendeu, nunca velho? investiu, né? E depois, agora tudo essa coisa de seguidor e não sei o quê, mas a gente nunca investiu nessa mídia de verdade. Nesses 5 anos Ah, pra cá, esse negócio bombou mais E a ainda, gente né? não fez nada. E a gente estava meio off com essa coisa de sair do país, a gente viveu outras experiências também, em Portugal diferente. Então, agora que a gente está, né, pondo os pés no chão, finalizando aí mais uma imigração e que a gente vai retomar com toda a força de verdade, né? Nós estamos finalizando. Então, mais uma, né? Porque a gente já rodou mais. Finalizando mais uma, porque a gente já foi para vários lugares. Não, finalizando o processo. Não, agora fiquei, até me assustei. Então, procurando as caixas. Não, mais uma. Não, chega de se mudar, chega. Não, processo. Tá, não, a gente tá vindo embora, né, cara? Não. Eu ia dizer, Mas essa coisa das redes sociais é complicado, né? Porque o cara tem que fazer música e aí tem que virar também
dançarino e, né, e criar Cara, conteúdo para postar e tal. E assim, eu acho que eventualmente vai saturar de coisas aqui nesse espaço e a gente vai ter que começar a investir na coisa verdadeira, assim, na produção truta de conteúdo, entendeu? Tu vai produzir o conteúdo que tu já produz, porque tá tudo ficando igual. Parece TV aberta, parece que tu vê 80 mil vezes a mesma coisa. É verdade. E essa coisa do algoritmo que fica mudando e exigindo coisas novas de ti, assim, tu tem que ficar acompanhando isso é muito desgastante, sabe? Vão no caminho que vocês estão, que esses 1.100 seguidores aí daqui a pouco se multiplicam, né? O negócio é ir fazendo o que tu faz mesmo e deixa vir quem vem. e eu também vou te dizer, assim, bem de verdade, Marcelo, eu tô mais interessado que venham pessoas que tenham 7 pessoas numa live, mas as pessoas que estão ali, estão contigo todo dia, olhando, perguntando, seguindo, vendo, sabe? Inscritas no canal, sabe? E inclusive no site do Zoando Som, pessoal que está aqui, pode entrar lá, se inscrever no e-mail, que a gente manda conteúdos para vocês, assim, bem legais, sabe? Músicas que eu estou fazendo, músicas que podem ir em alguns trabalhos, alguns textos. Isso só para as pessoas que estão ali inscritas no canal do Zoando Som no site. No canal não, no e-mail. E quando tiver gente suficiente assinando, vai ter o Patreon do Zoando Som. Olha, Daí vocês vão poder colaborar e aí eu vou ceder algumas ilustrações para o Patreon de recompensa. Tá aí, galera. ó. Agora sim. Em Agora público, gostei. em público. Vamos Não, ver. Tá registrado agora, tem que, vamos ver o que o que... pessoal fala. Vamos ver. A Luana, eu e o Joaquim estamos aqui com vocês. Que legal, Luana. Querida. A Luana é a mãe do Joaquim que eu te falei. Desculpa, eu tô na tua frente. Não, tudo bem. Que é Aí, a Joaquim. Joaquim, que é a mãe Tá escuro. do Joaquim, esse menino queridaço lá que eu conheci. A Maureen perguntou onde a gente mora. Ah, faz tempo. A Luana comentou que quando a gente vê o livro pronto, tão lindo, nem imaginamos tudo isso que vocês passaram. É que a gente aqui, imigração, né, meu? Rock and roll. Tu recebeu elogio aqui. Que legal, pessoal gostando do livro. Para comprar o livro é na Editora Gaúcha. Entre no site da editoragaúcha.com.br, né? É. Gente, muito obrigado. Várias pessoas falando aqui, Legal. manifestando. Que bonitinhos. Obrigado, A gente. coisa da mídia social só é chata porque você tem que... As pessoas usam isso de referência, né? Então, deixa eu ver se o Marcel... o Marcel tem 30 mil seguidores. Não, precisa ter 50 mil, porque 30 mil não é o suficiente para chamar ele aqui para, sei lá, para esse podcast ou para sei lá o quê. Então, assim, Virou o novo Serasa, né? Então, aí teu crédito. Pois é, para tu fazer um show, você precisa estar com tantos mil seguidores para você ser popular, para o cara poder te contratar, né? Quer dizer, mudou tudo, é complicado. Vocês lembram daquela série Black Mirror? Claro. A melhor. Lembra aquele episódio? Do like. É terrível, aquilo é terrível. Não demorou muito, chegamos lá. Nossa, é chato, mas tem que bem. jogar o jogo, né? A gente não pode... A gente tem que fazer o jogo certo, né? A gente joga o jogo até o jogo virar a nosso favor, entendeu? E aí a gente faz o nosso jogo, entendeu? Eu tô treinando pênalti já, vou ficar boa. Bom, gente, acho que é isso, né, Marcel? Eu acho. É sempre ótimo conversar com vocês. Também. A gente pode fazer uma dessas por semana, se vocês quiserem. Né, cara? Coisa legal. boa, coisa boa. Tô louco pra ir te dar um abraço, pra gente... Pois é, né? Eu quero saber quando vocês vêm pra cá, porque eu ir pra aí vai ficar um pouco difícil no momento, mas quando der eu vou. Cara, eu acho que a gente deve ir pra alguns shows, algumas coisas que devem rolar, mas a gente vai avisando vocês, com certeza. A gente vai fazer um alarde, pode deixar. Não, eu não vou perdoar se vocês passarem por aqui, por Porto Alegre, e não me avisarem. Não, com certeza nós vamos. Tem muita gente pra ver, né, Rodrigo? Nossa Senhora, credo. Saudade tô louco pra tocar no Brasil, velho. Tu não tá entendendo. Tô doido pra tocar no Brasil. Doido. Que venham bons tempos.
Vai dar certo. E logo virão, logo virão. Não, com certeza. Tamo junto. Legal, Marcel. Um beijo, Um meu. beijo para você. Fica com Deus aí, fica com... Olha, eu fico com Deus, tô quase... Pensei que é minha mãe fala assim, sempre, eu falo sempre assim, tchau, um beijo, fica com Deus. Um beijo no coração. A minha mãe fala um beijo no coração, eu sempre imagino aquela cena do Indiana Jones no Templo da Perdição, que o cara arranca o coração. Um beijo, fica com Deus, é bom, né? Poxa, não é ruim. Vai ser um disco de música índia agora. Um beijo, fica com Deus. A nova banda. Ai, Beijo, fica com Deus. Beijo, velho. Fica com Deus. Beijo, fiquem com Deus. Beijo. fiquem Beijo, todos fica com todos. Deus. Tchau, gente. Valeu quem acompanhou aí. Um abração e até a Beijo próxima. pra todo mundo que acompanhou. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.